Como é sabido de todos vocês, as nossas pregações, normalmente elas são pregações expositivas, em que fazemos questão de expor o texto exatamente como ele é, exatamente como foi proposto pelo Espírito Santo através da sua palavra. De forma que hoje nós estaremos ministrando à igreja sobre os privilégios daqueles que temem ao Senhor. Os privilégios daqueles que temem ao Senhor. Nós sabemos que aqueles que realmente têm temor no coração, no que diz respeito ao Senhor, existem alguns privilégios. E esses dois versículos que nós iremos ministrar nesta noite, eles deixam esses privilégios bastante claros para as nossas vidas, de forma que vai ficar bem claro cada um desses privilégios. Mas em se tratando de temor do Senhor, nós sabemos que a igreja do século 21, apesar de nós declararmos com a nossa boca que nós já somos talvez a última geração, nós não temos tido muito temor do Senhor. Porque a igreja do século 21, infelizmente, através de seus membros, tem praticado muitos pecados que não deveriam ser praticados, exatamente por falta de temor do Senhor. Mas uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, ela teme ao Senhor. Ela pode não ser perfeita, como de fato nós não somos perfeitos. Nós somos falhos, nós pecamos, mas os nossos pecados, eles têm que falar alto. Ele tem que falar alto no nosso coração. A luz do Espírito Santo tem que acender na nossa mente e no nosso coração. Quando estivermos fazendo algo que não agrada o Espírito Santo. Quando estamos fazendo algo que entristece o Espírito Santo. Inclusive, meus irmãos, uma boa parte dos crentes que vivem na prática de certos pecados e não conseguem vencer estes pecados, pode ser que talvez o Espírito Santo esteja apagado dentro do seu coração. Não apagueis o Espírito Santo. Ele tem que estar vivo e ativo no nosso coração. O temor do Senhor é algo que tem que ser gerado pelo Espírito Santo a cada dia na nossa vida, até que Jesus volte. Porque nós só alcançaremos a perfeição em Cristo Jesus quando nós adentrarmos os portões eternos. Aí sim nós alcançaremos a perfeição. Mas até lá, o temor do Senhor tem que estar presente no nosso coração. Temer ao Senhor é algo que não pode jamais deixar de existir nas nossas vidas e no nosso coração. Mas infelizmente, existem muitos cristãos e que muitas vezes até usam o púlpito da igreja para ministrar a igreja, que estão aí vivendo práticas totalmente adversas à palavra de Deus. E isso tem sido um problema muito sério mesmo. E essas pessoas não têm então desfrutado desses privilégios que só desfrutam aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. E a título de introdução, eu gostaria de estar trazendo ao coração dos irmãos que o temor do Senhor é o temor do Senhor que nos faz conhecer a sua aliança. Porque quando nós tememos a Deus de verdade, nós procuramos conhecer a vontade do Senhor através da sua palavra. Nós procuramos conhecer as alianças do Senhor para com a humanidade, para conosco, para estarmos dentro desta aliança. É o temor do Senhor que nos faz desfrutar
da pessoa de Deus, é o temor do Senhor que nos faz desfrutar da intimidade do Senhor. É o temor do Senhor que nos dá vida próspera. É o temor do Senhor que nos ajuda a tomar decisões acertadas na vida. De forma, meus queridos, que o temor do Senhor não nos permite cair em erros. E é exatamente por isso que temer ao Senhor é o primeiro passo rumo à sabedoria. É o primeiro passo rumo à sabedoria. O temor do Senhor, na verdade, é o portal da felicidade. Quando realmente tememos a Deus, quando nos momentos difíceis da vida, que temos que fazer as nossas escolhas, no que diz respeito ao pecado, quando nós fazemos a opção pelo Senhor, o Senhor traz ao nosso coração uma alegria indizível. Mas, infelizmente, uma boa parte dos crentes do século 21 não tem desfrutado desses privilégios que a palavra de Deus nos oferece. Leiamos, pois, o Salmo 25, os versículos 12 a 14, que diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esta é a palavra do Senhor. E daqui nós extrairemos então 5 privilégios daqueles que temem ao Senhor. E o primeiro privilégio que nós extraímos aí, que está bastante claro aí no versículo 12, o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve escolher. De forma que aquele que teme ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, são instruídos por Ele a tomar decisões certas na vida. E todos nós, em algum momento da vida, precisamos tomar decisões. E é exatamente neste momento que a maioria de nós muitas vezes erramos, porque não tomamos a decisão certa na nossa vida. E quando nós não tomamos a decisão certa em nossas vidas, nós podemos enfrentar muitos problemas por causa disso. E é exatamente por isso que muitas pessoas têm enfrentado muitos problemas na vida, porque não têm escolhido, não têm tomado decisões de acordo com a vontade do Senhor, porque tem faltado o temor do Senhor em seus corações. E aqui eu trago 2 observações importantes quanto às decisões da vida. Primeiro, não é fácil fazer escolhas acertadas. E todos nós sabemos disso. A vida, a trajetória da vida, de um modo geral, ela traz muitas bifurcações. E essas bifurcações é exatamente para nos confundir, para que não tomemos uma decisão guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. Mas só vai tomar a decisão acertada aquele que realmente teme ao Senhor. Que decisão tomar, por exemplo, na escolha vocacional? A maioria esmagadora daqueles que se dizem igreja do Senhor não conhecem e não sabem a sua vocação. Não sabem da sua vocação, não exercem
a atividade que o Espírito Santo requer de nós, a mais simples, inclusive, que é a de pregar o Evangelho às pessoas. Na vida emocional, que decisão tomar? Infelizmente, o século 21 tem sido conhecido como o século das doenças emocionais. É síndromes são vários tipos de síndromes que existem, invadindo o coração, inclusive de cristãos, que se dizem tementes ao Senhor. Nós estamos vivendo o século da depressão. E o problema é que a depressão, ela não está entrando somente no coração das pessoas que estão lá fora, não. Elas também estão entrando no coração de muitos cristãos. A gente já se ouve falar de pastores que se utilizam do autoextermínio, porque não consegue enfrentar as dificuldades e as lutas da vida que Jesus diz que nós teríamos no percurso da nossa vida. No mundo tereis aflições. Que escolha fazer com respeito à vida profissional? Quantas pessoas você conhece que já está no seu terceiro ou quarto curso superior? Porque passou pelo primeiro, não era aquilo que ele queria. Passou pelo segundo, ainda bem que está estudando. Mas se temer ao Senhor, significa dizer que Deus nos guia no que diz respeito à nossa profissão. E o pior deles, qual é o propósito específico de Deus para a nossa vida? Você já se perguntou isso? Qual é o propósito? Senhor, que propósito? Qual é o projeto que o Senhor tem para comigo? A falta do temor do Senhor faz com que essas coisas, estas perguntas se embaralhem dentro de nós. E acabamos por não tomar a decisão acertada, porque não é a decisão guiada e dirigida pelo Espírito de Deus, porque falta o temor do Senhor. E em segundo lugar, uma segunda observação que eu trago, além dessa de que não é fácil fazer escolhas acertadas, é que quando tememos a Deus, Ele mesmo nos instrui. Ele mesmo nos instrui para fazermos a melhor escolha na vida. Ele mesmo vai à nossa frente. Ele mesmo abre caminhos. Ele mesmo nos toma pela mão. Ele mesmo nos guia, apontando-nos o caminho certo. Mas o Senhor só tem compromisso de fazer isso com aqueles que verdadeiramente o temem de todo o seu coração. Deus não tem compromisso com aqueles que se enveredam no caminho dos pecados da vida, que não estão preocupados com os ditames da palavra de Deus para as nossas vidas, que não observam os princípios da palavra de Deus e leva a vida de forma dissoluta. Não é este o projeto de Deus para nós que tememos ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor são instruídos a tomar decisões acertadas na vida. Diz aí o versículo 12: o homem que teme ao Senhor, Ele, o Senhor, o instruirá no caminho em que deve escolher. E em segundo lugar, aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Versículo 13, a parte A diz assim: na prosperidade repousará a sua alma. Na prosperidade repousará a sua alma. É um outro problema que nós temos.
Apesar das circunstâncias, irmãos, como eu louvo a Deus, por exemplo, quando eu faço uma visita para uma pessoa da igreja que está enferma, e que em momento nenhum ela reclama do Senhor. Pelo contrário, está passando por dificuldades, está passando por enfermidades, por lutas terríveis, mas não sai da boca deste irmão uma reclamação sequer. Não sai da boca deste irmão uma murmuração sequer. Não existe lamúria, porque é o coração de uma pessoa que teme ao Senhor, tem vida espiritual próspera, passa pelas dificuldades da vida sem murmurar, passa pelas lutas, pelas tribulações, porque nós não estamos isentos de passar por dificuldades, por lutas. Nós é que precisamos passar por lutas com o temor do Senhor no coração, para que nestes momentos nós possamos mostrar ao Senhor e mostrar para as pessoas que a nossa vida espiritual é uma vida espiritual próspera, porque apesar da dor, apesar da luta, apesar da dificuldade, a paz do Senhor inunda o nosso coração. Aqueles que temem ao Senhor têm vida espiritual próspera. E aqui eu trago duas verdades que nos despertam a temer a Deus para termos vida espiritual próspera. Primeiro, há muitas pessoas, e isso aqui é uma grande realidade, há muitas pessoas que granjeiam muitas fortunas, sem dúvida nenhuma, mas vivem na mendicância espiritual. A pessoa tem dinheiro demais, é rica demais, mas não tem nenhum relacionamento com o Senhor. A vida espiritual dela não é apenas rasa, talvez nem existe. Talvez nem existe. Vive, é rico, é tão rico, mas muitas vezes vive na mendicância espiritual. Tem um corpo sadio, mas a alma está enferma. E uma pessoa dessa, ela não consegue enfrentar os embates da vida, ela não consegue enfrentar as lutas da vida de cabeça erguida. Muitos, inclusive, têm recorrido ao autoextermínio, porque falta temor do Senhor e de forma que não há nenhuma prosperidade espiritual. Pessoas que desfrutam das aventuras da vida, viajam 3, 4 vezes ao ano, mas não têm no seu coração a alegria celestial. Às vezes eu fico impressionado comigo mesmo, meus irmãos. E isso aqui não é vanglória, não. Cada dia que passa, mais saudade do céu eu tenho. E isso é uma realidade na minha vida. Cada dia que passa, mais convicção da minha salvação eu tenho. Ainda hoje, agora à tarde, eu estava assistindo um filme, O Arrebatamento da Igreja, um filme muito interessante, que conta a história de uma família cristã. E que 3 dos 6 filhos dessa família se desviam. E o arrebatamento acontece. E os pais insistindo para que esses 3 voltassem para os caminhos do Senhor. Na verdade, 4 se desviaram e apenas um voltou aos caminhos do Senhor. E o arrebatamento então aconteceu. A falta de temor do Senhor tem nos afastado da casa de Deus. E por isso nós não temos tido vida próspera espiritualmente falando. A falta de temor do Senhor tem nos afastado de uma vida de oração.
A falta de temor do Senhor tem nos afastado da leitura da palavra de Deus. E de forma que nós não temos tido vida espiritual próspera. Estamos correndo atrás de riquezas, correndo, lutando, tentando viajar a cada 2, 3 vezes ao ano e nos esquecemos de ter vida espiritual próspera porque nos falta o temor do Senhor. Em segundo lugar, aqueles que temem ao Senhor encontram abrigo nos braços do Pai e a sua alma repousará em prosperidade. Na prosperidade, diz o versículo, na prosperidade repousará a sua alma. Bebem das fontes de Deus, deleitam-se nos banquetes da graça e desfrutam da alegria do Senhor. E a sua vida é cheia, sim, da glória de Deus. A sua vida espiritual é próspera. A falta de temor do Senhor, meus irmãos, infelizmente, tem afastado muitos da casa de Deus. Eu fico impressionado, sinceramente, como é que alguém consegue ser um cristão verdadeiro, ficando 3 meses, 4 meses, 5 vezes sem vir ao culto principal da igreja. Eu já nem conto mais que essa pessoa muitas vezes nem no grupo, nem no pequeno grupo, ela vai mais. Não tem como uma pessoa dessa ter vida espiritual próspera. Mas um outro privilégio, além do privilégio de tomar decisões acertadas na vida, além de ter uma vida espiritual próspera, aqueles que temem ao Senhor também têm uma descendência bem-aventurada. A última vez que eu ministrei aqui, eu tenho falado para os irmãos o seguinte: eu sou apaixonado pelo Senhor. A minha esposa ainda é mais apaixonada pelo Senhor do que eu. E nós temos ensinado as nossas filhas a serem apaixonadas pelo Senhor. E isso é de extrema importância, porque só assim os nossos descendentes serão bem-aventurados na terra. E os que temem ao Senhor não apenas são prósperos espiritualmente, mas têm uma descendência muito abençoada. Se não vejamos, a Bíblia nos diz aqui, diz assim: e a sua descendência herdará a terra. Seus filhos herdam a terra e influenciam o mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida no que diz respeito às minhas filhas, que irão aonde talvez eu quis ir e não consegui, minhas filhas conseguirão. Uma das minhas filhas vai ser uma das melhores médicas que o mundo já conheceu, Samara Mourão. E a outra, talvez, sem dúvida nenhuma, será uma das magistradas mais excelentes que o Brasil já conheceu. Porque os nossos filhos herdam a terra e influenciam o mundo. A família daquele que teme ao Senhor não é transtorno para a sociedade. O prefeito, né, Joseleide, não precisa se preocupar com políticas públicas para abrigar essas pessoas, porque os filhos daqueles que temem ao Senhor fazem a contribuir com o município. Não é problema para o município, não é problema para o Estado e não é problema para a nação. Quantos dos nossos filhos têm sido problemas? Quantas mães
choram porque os seus filhos estão presos, porque os seus filhos estão embrenhados no mundo das drogas. Seus filhos, os filhos daqueles que temem ao Senhor não vivem como nômades, sem chão, sem história, como eu disse. Nossos filhos terão história, sim. Algo extraordinário ficará registrado a respeito dos seus filhos, de você que teme ao Senhor. Porque eles são herdeiros da terra, não vivem sem raiz, têm morada certa. São pessoas que irão tomar posse, sim, da terra. Porque aquilo que Deus propõe para ele atingirá, porque são tementes ao Senhor. De forma que a descendência daqueles que temem ao Senhor é uma descendência bem-aventurada, feliz. E em quarto lugar, aqueles que temem ao Senhor desfrutam da intimidade do Senhor. O versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não adianta você que não tem o mínimo de temor pelo Senhor, o mínimo de respeito pelo Senhor, dizer que tem intimidade com o Senhor. Porque não tem. E aqui eu trago algumas realidades que só são vistas na vida daqueles que têm intimidade com o Senhor. Primeiro, a dádiva mais importante que o indivíduo pode usufruir na vida é desfrutar da intimidade do Senhor. De forma, meus queridos, que é na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. Tem muita gente sofrendo com depressão, porque não tem tido intimidade com o Senhor. E aqui eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Porque apesar de estar dentro da igreja, não tem tido intimidade com o Senhor. E as doenças da alma têm invadido o coração dessas pessoas. Porque não entenderam que Deus é o melhor das suas dádivas. Quando nós entendemos que Deus é o melhor do que as suas dádivas, nós vamos entrar para o nosso quarto e aprender a ter intimidade com Ele. O abençoador é melhor que as suas bênçãos. Deus se revela pessoal e intimamente àqueles que o temem. Quanto mais nós nos deleitarmos em Deus, mais Ele terá prazer em nós. Quanto mais prestamos a Ele a nossa devoção, o nosso respeito no dia a dia, mais Ele se revelará a nós, dando-nos a conhecer a sua intimidade, porque a intimidade do Senhor só é dada para aqueles que o temem. Deus não dá da sua intimidade para qualquer um. Ele só dá da sua intimidade para aqueles que aprenderam a buscar essa intimidade. Lá, sozinho no seu quarto, sem a presença do pastor, sem a presença daquela irmã que ora. É você sozinho ali, em lágrimas diante do Senhor. É você ali se desaguando na presença do Senhor e Deus ali se revelando a você a cada instante. Somente quem teme ao Senhor desfruta da sua intimidade. E por último, aqueles que temem ao Senhor recebem dele o privilégio de conhecer também a sua aliança. O versículo 14 diz assim: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Analisemos, pois, Deus firmou
uma aliança conosco de ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo para sempre. A aliança do Senhor é, na realidade, um pacto de amor que Ele tem para conosco. O problema é que nós não temos tido tempo de conhecer as alianças do Senhor para conosco, pois nós só as conhecemos através da palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, como você vai conhecer o pacto de amor do Senhor? Como você vai conhecer o pacto de amor do Senhor se você não tem o hábito de ler a palavra dele? Se você fica meses, anos, sem abrir a Bíblia na sua casa, sem ler a Bíblia na sua casa. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu tenho autoridade para falar isso. Só esse ano eu já estou terminando a 3ª leitura da Bíblia de capa a capa, porque eu tenho compromisso com o Senhor de conhecê-lo, de conhecer o pacto dele comigo, que é a sua palavra. Eu acho que dos quase 40 anos de vida cristã que eu tenho, eu acho que todo ano eu li a Bíblia toda, de capa a capa. E eu fico sem entender como alguém passa uma semana inteira sem abrir a sua Bíblia, sem ler um versículo sequer. Passa horas e horas vendo o que não deveria ver no celular, mas não abre a Bíblia para ler, para conhecer o pacto de amor do Senhor para conosco. Deus firmou uma aliança de amor para conosco. E quanto mais Ele nos dá a conhecer a sua aliança, mais encontramos em Deus o sentido da vida. E é por isso, exatamente por isso, que quem teme ao Senhor sabe que somente nele a vida tem sentido. Aí não importa as dificuldades, as doenças, as lutas, o câncer que muitas vezes pode estar desenvolvendo dentro de nós, porque é uma doença silenciosa. Quanto mais compreendemos a disposição de Deus de se revelar a nós, mais, sem dúvida nenhuma, desfrutaremos das bênçãos de Deus através da sua aliança. Quanto mais conhecemos as alianças de Deus através da sua palavra, sem dúvida nenhuma, mais maravilhados nós ficamos com as entranháveis misericórdias do Senhor para conosco. Tudo o que nos falta para sermos bem-sucedidos em todos os sentidos da nossa vida é o temor do Senhor. Porque temer ao Senhor, quem teme ao Senhor é instruído nas suas decisões. Quem teme ao Senhor tem vida espiritual próspera. Quem teme ao Senhor tem uma descendência bem-aventurada. Quem teme ao Senhor desfruta da intimidade do Senhor. E quem teme ao Senhor tem o privilégio de conhecer a sua aliança por meio da sua palavra. Para concluir, funcionou, ó, Valdemar. Funcionou, Valdemar. Eu espero que o tenha sido sincero. Já? É isso que vocês quiseram dizer, né? Já está terminando? Por favor, vai mais, vai até meia-noite. Bom, irmãos, para as nossas considerações finais, nós precisamos entender o amor de Deus. Nós precisamos entender a graça bendita do Senhor.
Deus nos escolheu, nos chamou, nos justificou, nos deu garantia de vida eterna. Diante de tamanha graça, só nos resta dar ao Senhor o temor que lhe é devido. Nada nem ninguém pode frustrar os planos ou impedir a obra de Deus em nós e através de nós. Porque Deus jamais, se você o teme de verdade, Ele jamais deixará cair por terra qualquer plano dele para com a sua vida. E Ele jamais irá quebrar a aliança que Ele tem com você. Temer ao Senhor, de fato, é um sublime privilégio para aqueles que querem ser sábios, prósperos em tudo. Qual vai ser o tom? E santos. O temor do Senhor, meus irmãos, para concluir, Qual vai ser o tom? precisa nos conduzir Original, né? Nani à Azevedo. santidade. O temor do Senhor precisará tirar da sua mão o celular e colocar na sua mão a palavra de Deus. Infelizmente, nós ficamos muito mais tempo com o celular do que com a palavra de Deus. E o problema pior é que o celular, está nos ensinando a se distanciar do Senhor cada vez mais, enquanto que a palavra de Deus nos aproxima dele. Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos orar. Eu gostaria de convidar o Ivanês para vir aqui à frente. Pastor Ivanês, por favor. Põe a mão no seu coração, agora, neste momento. Peça ao Espírito Santo para gerar no seu coração temor. Peça ao Espírito Santo para te dar a sabedoria necessária para que você possa fazer, principalmente naquele momento em que você está sozinho, lá na sua casa, a escolha correta. E não escolher apenas o celular, mas que neste momento você possa escolher o Senhor e a sua palavra. Pai querido, Deus eterno, nós queremos exaltar e glorificar o teu nome neste momento, ó Deus. Pois sabemos que tudo que o Senhor requer de nós, baixei um pouquinho aqui, é que o respeitemos com todo o respeito que lhe é devido. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha gerar no meu coração, que o Senhor venha gerar no coração de cada um destes irmãos que aqui está nesta noite, o temor do Senhor, ó Deus da glória. Que o Senhor esteja despertando em nós o verdadeiro temor do Senhor, para que possamos desfrutar dos privilégios que o Senhor tem, somente para aqueles que temem ao Senhor. Por isso, neste momento, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida da sua igreja, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.